Oi, turma do quarto ano. Então, vamos continuar, né, nossas aulas de história, né? Vamos dar seguimento ainda, né, ao tema das migrações, fechar esse nosso capítulo 1 com fé em Deus, para entrar no nosso capítulo 2. Então, lá na página 29 do livro de vocês, né, tem o tema que fala sobre as migrações para o Brasil. Já faz um tempo, né, que a gente vem falando sobre migrações, né? E óbvio, a gente vem fazendo uma linha no tempo, né? Desde o início da humanidade, passando pela antiguidade, né? Mas chegando a um período de tempo mais próximo do nosso, né? O Brasil recebeu muitos imigrantes lá no século XIX, século XX, né? Quando houve a abolição da escravatura, né? Vocês sabem, né? Que o Brasil passou, né, por um processo durante alguns anos, né, aonde se comprava e vendiam seres humanos, sim, parece um absurdo, mas isso aconteceu, né, como se eles fossem mercadorias. Então, os portugueses, né, os próprios brasileiros, né, que aqui residiam, né, traziam negros da África. Esses negros eles eram sequestrados de seus ambientes, né, e eram forçados a vir para cá de navio, né, e quando chegavam aqui eles eram vendidos como se fossem mercadoria, né. E os donos, os chamados senhores de escravos, que eram grandes fazendeiros, né, compravam essas pessoas para que essas pessoas trabalhassem nas lavouras. É uma coisa muito triste, né? Um passado muito triste e vergonhoso que o Brasil tem. Mas, como o ser humano tem que evoluir, né? Então chegou o momento de libertar essas pessoas que lá, como escravos, eram forçados a trabalhar sem nada a receber, sendo maltratados, judiados, sem nenhum direito, certo? Mas com a evolução, né, chegando à consciência, né, de direitos humanos, né, veio a princesa Isabel e assinou a Lei Áurea, que libertava os escravos, tiravam eles da condição de escravos. E esses escravos eles foram libertos, né? Nosso tema não é propriamente sobre a abolição, mas é para que vocês entendam o cenário anterior. E quando os senhores de escravo, que plantavam principalmente café, né, que tinham suas grandes plantações de café, que vendiam café tanto para cá, para a nossa região, como exportavam para outros países do mundo todo, né? Tinham essa produção, tinham essa demanda e perderam sua principal mão de obra, que eram os escravos. Então, quem iria trabalhar nas lavouras, né? Para sanar essa falha, essa ausência de trabalhadores, porque agora não se tinha mais escravos, o que foi que fizeram? O Brasil começou a abrir incentivos financeiros para que estrangeiros viessem morar no Brasil, né? Os chamados imigrantes, né? Viessem morar no Brasil, para que eles viessem trabalhar nas lavouras de cacau, de café, também de cacau, né? Na Bahia, mas era principalmente de café, né? Que era o maior produto de exportação daquela época. Lembrando, estamos falando de século XIX e século XX. E só para contextualizar vocês, hoje nós estamos vivendo no século XXI. Então, foi no século passado ainda que tivemos a presença forte dos imigrantes, né? E por que os imigrantes vieram para cá? Porque houve crise econômica, né, lá na Europa,
e eles vieram atraídos pelas vantagens, né? Pela oferta de vantagens, de bons ganhos, né? Aqui no Brasil, que na verdade nem tiveram esses bons ganhos, né? E aí vieram pessoas, né? Vieram imigrantes de todos os países da Europa, né? Portugueses, italianos, vieram muitos italianos para cá, né? Vieram pessoas da Ucrânia também, alemães, espanhóis. Vieram boa parte desse pessoal que veio como imigrante eram mais italianos, né? Mas vieram sim povos de outros países também. Sim, vieram japoneses, tem muitos japoneses aqui até hoje que se fixaram aqui, que tem colônias, inclusive aqui eu vou falar mais um pouquinho lá na frente, né? Vieram os libaneses, né? Vieram poloneses, vieram chineses, vieram turcos, para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas de fora, de estrangeiros que o Brasil abarcou. Bom, esse pessoal veio trabalhar aqui, se fixou aqui, formou família aqui, muitos já trouxeram suas famílias prontas, né? Filhos, esposa, esposo, né? Já vieram juntos para cá, outros casaram aqui, constituíram família aqui. A maioria desse grupo de pessoas vieram para São Paulo e para a região sul, né? E o que aconteceu? Esse pessoal se fixou aqui, ficou morando aqui. A maioria não foi, não voltou para seus países de origem. E aqui eles criaram, se misturaram, né, com o povo brasileiro, trouxeram sua cultura, trouxeram seus costumes, né, e se ambientaram aqui também, né, e fixaram locais, se fixaram assim em pontos que se tornaram assim como se fossem colônias deles. Colônias que eu digo no sentido de ser um lugar só deles viverem. Hoje em dia, por exemplo, lá em São Paulo, a gente tem o bairro da Liberdade, que é um bairro totalmente oriental, totalmente voltado à cultura japonesa, né? Até a arquitetura é arquitetura japonesa. Comida que você encontra lá é predominantemente a comida japonesa e você vai olhar para lá, para um lado, para o outro, você vai ver japonês para todo lado. Lá a maioria do pessoal é de olhinho puxado, igual todos os japoneses, né? E inclusive eu estou deixando para vocês um vídeo a seguir, né? Estou deixando um link que mostra um pouquinho do que é o bairro da Liberdade. Vocês prestem atenção na arquitetura dos postes, né? Vai mostrar um pouquinho, né, dos prédios como são. Preste atenção como é diferente. Isso é o bairro da Liberdade hoje aqui no Brasil, lá em São Paulo, viu? Outra comunidade também que chama bastante atenção é a comunidade ucraniana. A Ucrânia hoje ela está bastante em evidência por conta da guerra com a Rússia, né? Então, os ucranianos que lá estão na Rússia, inclusive, estão fugindo, né, para outros países, são chamados refugiados. Lembra que a gente falou desse tema? Então, aqui no Brasil, mais precisamente no estado do Paraná, nós temos a maior comunidade ucraniana da América Latina. E como foi que esse povo veio parar aqui? No tempo lá das imigrações, no tempo do café, os ucranianos vieram, gostaram, se fixaram aqui e formaram uma grande comunidade no estado do Paraná, certo? Também estou deixando mais um vídeo para vocês verem. Vai falar nesse vídeo um pouquinho sobre a situação da guerra da Ucrânia, inicialmente é sobre isso, mas isso está dentro do nosso tema, que nós falamos dos refugiados também, mas também mostra um pouco da cidade que mais tem ucranianos, né?
que é a cidade de Prudentópolis, no Paraná, certo? E existem outras. A região sul, principalmente, ela é bem diferente aqui da nossa região nordeste, né? O pessoal de lá tem uma característica mais assim do pessoal europeu, né? Geralmente são muito brancos, são altos, olhos claros, né? É bem diferente da gente aqui, porque eles praticamente não se misturaram com o restante do país. Eles viviam entre eles nessas comunidades, né? E trouxeram a sua cultura, suas festas, suas tradições, suas religiões, e isso permanece vivo até hoje, né? Então, assim, outra coisa importante também, eu ia finalizar a aula e não ia trazer essa reflexão para vocês, ia esquecer uma coisa importante também. Só para deixar claro, vocês imaginam, será que era fácil sair lá da Europa, lá da Ásia, que é tão distante daqui, né, para vir morar aqui? Imagine como não foi a vivência desses refugiados. A gente sabe que não é fácil. A gente se muda daqui para Natal, daqui para João Pessoa, para Recife, a gente já tem uma dificuldade de ambientação, porque a gente se separa, né, dos nossos amigos, né, vai morar numa nova casa. Primeiro vai procurar uma nova casa, depois vai procurar mobiliar essa casa, né? Então há algumas dificuldades de ambientação. Imaginem você sair de um país tão distante, com línguas diferentes, porque eles não falavam português, a maioria deles não conhecia a língua portuguesa, que é a nossa língua materna aqui, né? E vinham para cá realmente para residir, né? Com tradições diferentes, costumes diferentes. Então, uma coisa que eu chamo a atenção de vocês é que esses imigrantes tiveram muita dificuldade, sim, de viver aqui, de se instalar aqui, né? Não foi fácil por conta disso. A primeira barreira foi a língua, né? Não saber falar português, ter que se adaptar ao idioma português, que não é um idioma fácil de aprender, não é um idioma universal também, né? O segundo realmente foi se instalar. As condições de trabalho que eram dadas para eles não eram também as melhores, né? Mas muitos perseveraram, ficaram aqui e formaram essas comunidades, né? E hoje, né, já são seus netos, bisnetos que estão por aqui, permanecem aqui, nasceram aqui, hoje são brasileiros, mas que muito ainda guardam da sua cultura. E claro, algumas coisas deles, né, se popularizou. Vou dar um exemplo a vocês. Algo que é muito comum entre a gente, que o brasileiro inclusive aperfeiçoou com maestria, né, e que todo mundo conhece. Vocês não conhecem a pizza? Não é maravilhosa a pizza? Eu gosto muito de pizza, né? Eu tenho certeza que todo mundo gosta, né? Pois bem, a pizza é um alimento que veio junto com os imigrantes italianos. Foram eles quem trouxeram, né, esse conhecimento para a gente da pizza. Antes a gente não era tão popular a pizza. Foi com os imigrantes italianos que a gente passou a conhecer melhor a pizza e algumas outras alimentações de massa, né? As macarronadas, né? E outros alimentos. Mas a pizza se popularizou entre o povo brasileiro e hoje o povo brasileiro ama pizza. Então é isso, assistam os outros dois vídeos para vocês conhecerem um pouco sobre a comunidade ucraniana no Pará e também sobre o bairro da Liberdade, que é uma comunidade japonesa dentro de São Paulo. Tchau, tchau!